Paz, Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o período intertestamentário. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos o cativeiro babilônico, o período persa, o período grego com Alexandre, a era dos Ptolomeus, que são os gregos egípcios, e hoje nós vamos ver os Seleucitas, que são os gregos sírios. A era dos Seleucitas vai de 204, quando Antíoco III conquista a terra, a área referente aos judeus, até 166 com Antíoco IV, também chamado Epifânio. Então nós temos Antíoco III, depois Seleuco IV, que era chamado de Seleuco Filopáter. Não confunda, porque nós tínhamos um Ptolomeu Filopáter. Este é Seleuco Filopáter. E depois nós temos o Antíoco IV, que também era chamado de Epifânio. Também não confunda Antíoco Epifânio com Ptolomeu Epifânio. Então eles tinham ali o hábito de se chamarem todos com praticamente o mesmo nome, meia dúzia de nomes, e resolvia o problema. Esse Epifânio IV foi também chamado de o Louco, quando ele perde o poder para os Macabeus. Nós vamos ver na sequência. Antíoco III, ele inicia um processo chamado helenização. O que é helenização? É a parte de levar a cultura, de levar a língua, de levar os hábitos gregos, porque os gregos também eram chamados de helênicos, portanto, helenização da Palestina. E isso acontece com mais força em 198. Eu já tive a oportunidade de falar para o amado que isso foi ótimo, porque todo mundo falava grego, todo mundo sabia o que os outros estavam falando, né? Inclusive na época de Jesus se falava o grego. Muito provavelmente Jesus sabia falar grego, apesar de que a língua daquela região, tecnicamente, era o hebraico, que depois foi transformada, pela evolução, em aramaico, que é muito parecida com o hebraico, mas não é igual ao hebraico. Antíoco III presenteia os judeus, porque ele conquista os judeus que estavam sendo maltratados pelos Ptolomeus. Ele presenteia com uma verba, com dinheiro, para que eles pudessem fazer os sacrifícios no templo. E é óbvio que o povo gostou disso. Para fazer uma tentativa de paz com os Ptolomeus, com os egípcios, gregos egípcios, ele dá sua filha Cleópatra em casamento para Ptolomeu V. Ptolomeu já cresceu um pouquinho, então já podia casar. Lembre-se uma coisa, Cleópatra era o nome das mulheres, das filhas mais velhas de todos os gregos aqui da parte, de Antíoco, e depois ficou sendo o nome típico das rainhas do Egito. Tanto é que Cleópatra, que você imagina, quando a gente fala Cleópatra, a gente imagina aquela que teve um caso com Júlio César e que foi famosa nos filmes, etc, etc. Aquela era já décima alguma coisa, Cleópatra, né? Todas elas, a partir de um determinado momento aqui, as mulheres mais velhas tinham o nome de Cleópatra. Então, esta Cleópatra não é aquela Cleópatra dos cinemas, não é aquela Cleópatra do Egito, né? Essa daqui era a Síria, tá? Então, ela é dada em casamento para Ptolomeu V, e aí começa, então, o nome Cleópatra no Egito, porque daí ela vai para lá.
Esse Antíoco III é derrotado em 190 a.C., ele é derrotado pelos romanos. Os romanos já começam a expandir o seu território. Então, Antíoco III, ele ainda tinha todo esse território aqui, ó. E aí este aqui é o que ele conquista dos egípcios, dos Ptolomeus. Então ele tinha todo esse território aqui. E os romanos começaram a conquista aqui por cima, tá? Nessa parte aqui de cima. Quando ele morre, sobe ao poder Seleuco IV. Os reis deles ou se chamavam Seleuco ou se chamavam Antíoco. Então a gente só vai saber pelo número que eles têm. Esse Seleuco IV era filho de um Antíoco, que era Antíoco III. Este Seleuco IV tinha um irmão que se chamava Antíoco, filho de Antíoco III. Então, o pai Antíoco III e ele Antíoco, simples Antíoco. Esse Antíoco estava refém em Roma porque eles haviam perdido a batalha. E ele já estava em Roma há 14 anos. Quando Seleuco IV sobe ao poder, ele dá o seu filho Demétrio em troca do seu irmão Antíoco. Depois que ele faz isso, ele acaba sendo assassinado. Sobe ao poder, então, Antíoco IV, aquele que foi trocado. Ele era chamado de Antíoco Epifânio, para diferenciar do seu pai. E ele também ficou conhecido como Antíoco IV ou Antíoco Epifânio, o Louco. Ele era irmão de Seleuco IV, ele assume em 175 e ele vai até 164, mas ele perde o poder na Judéia em 166. Ao contrário do seu irmão e do seu pai, ele foi um grande perseguidor dos judeus. Ele perseguia os judeus de uma forma absurda. Quando ele entra em guerra, vem uma notícia falsa de que ele havia morrido em guerra. Os judeus começaram uma comemoração bastante grande porque aquele que era perseguidor tinha sido morto. Mas era mentira. Era um boato, não correspondia à verdade. Quando Antíoco IV Epifânio soube disso, ele, em represália, ele sitia, ele cerca Jerusalém e ele massacra 40.000 judeus. Ele mata 40.000 judeus neste cerco, em represália à comemoração da sua morte, falsa morte. E ele começa agora a fazer uma coisa que vai ser comum e que vai fazer com que ele perca o domínio daquela região. Ele tenta entrar no Santo dos Santos, nós já vimos que um deles tentou e Deus não permitiu, mas esse consegue. Ele entra no Santo dos Santos, ele leva uma porca, que era um animal imundo, Amado sabe disso, ele sacrifica esta porca e ele pega o sangue desta porca, que era um animal imundo, pega as fezes desta porca, que era imundo, e ele besunta o templo todo. Ele esparge sangue e fezes de porco pelo templo todinho. Ou seja, ele contamina o templo todo. E a partir daquele momento, ele consagra o templo que é de Deus para Zeus, que é um deus grego, para Zeus Olímpio. Então, ali começam a ser feitos os sacrifícios pagãos, os sacrifícios para Zeus Olímpio, dentro do templo de Deus. Ele proíbe o culto,
ele proíbe o sacrifício judeu, porque agora eram feitos os sacrifícios pagãos, ele proíbe a circuncisão. Quando os judeus resistem, porque eles aprenderam a lição, eles não queriam fazer isso, quando eles resistem, num sábado, quando os judeus não podem fazer nada, num sábado, no sabá, ele entra e ele massacra, ele sacrifica, ele massacra 1000 pessoas em represália à desobediência para isso. Os judeus, quando estavam com os gregos, sob o domínio dos gregos, eles tinham liberdade de culto, eles tinham uma liberdade política. Eles tinham que pagar imposto, mas eles tinham uma liberdade política. Quem exercia este poder era o sumo sacerdote, conforme nós já vimos. E muitos recebiam subvenção, eles recebiam uma verba para fazer o culto, para fazer os sacrifícios. E os judeus, eles tinham uma unidade que era quase perfeita. Claro, haviam algumas discussões, mas eles praticamente tinham uma unidade perfeita, praticamente assim. O idioma passa a ser o grego, conforme nós já vimos, com as vantagens que nós vamos ver mais para frente e que eu já adiantei para o amado no vídeo anterior e neste vídeo um pouquinho mais cedo. E aqui o poder continuava nas mãos do sumo sacerdote, agora sob o domínio, né, dos gregos sírios, dos seleucidas. Né? Então já havia aí uma certa restrição deste poder. A posição era muito cobiçada. E nesta época nós temos aqui uma sequência de sumos sacerdotes. Então nós tivemos Judua, Onias I, Simão o Justo, Eleazar, Manassés, que eu já citei, que o irmão dele casou com a filha de Sambalate, Onias II, Simão II e Onias III, que nós falamos agora há pouco, que foi o irmão nomeado então cobrador de impostos. Tá? Então, estes foram os sumos sacerdotes, aqueles que estavam em posição de mando dentro do território judeu, dentro de Jerusalém. Amém, amados? Bons estudos!